Ao nosso último dia, a nossa semana, como estudar a Bíblia. E hoje nós nos dedicaremos às epístolas ou cartas. A palavra de Deus em 2 Pedro 3, 1 e 2 diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos apóstolos. As epístolas, irmãos, ou cartas, constituem o predomínio, a forma predominante do Novo Testamento. Então, esse gênero, carta ou epístola, aqui nós não faremos nenhuma distinção entre carta e epístola, embora possivelmente haja uma discussão e possivelmente possa fazer sentido, nós aqui trataremos de modo igual. Então, ora eu vou falar carta, epístola, e eu não estou tratando de nenhuma diferença. Então, esse gênero é a forma predominante do Novo Testamento. 21 dos 27 livros são epístolas, ou 22, porque Apocalipse, mesmo que seja um gênero próprio, mas esse gênero Apocalipse, no caso do livro do Apocalipse, está emoldurado por uma carta. Então é um gênero apocalíptico, o livro de Apocalipse, mas a moldura que constitui esse livro é uma carta enviada às 7 igrejas. Então talvez esse número aqui deveria ser substituído para 22 livros. Então 22 livros do Novo Testamento são no gênero carta. Segundo esse irmão que trabalha com interpretação bíblica, eu recomendo vocês, se possível, comprarem esse livro, Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente, Longman Tremper III, da editora Cultura Cristã. Uma das possíveis razões porque o conteúdo do Novo Testamento foi revelado deste modo é porque as epístolas são uma forma de comunicação pessoal e intensa, ele afirma. E também diz mais: elas têm um tom pessoal e íntimo. Como bem sabemos, bastando ler os textos do Novo Testamento, a maioria das epístolas procedeu do apóstolo Paulo, e conhecemos muito da sua personalidade, da maneira como ele se relaciona com a igreja por meio das suas cartas. Compreendendo então esse gênero epístola, um aspecto importante é que esse gênero tem uma estrutura padrão que permeia todas as cartas do Novo Testamento, independente do seu autor. E as cartas do primeiro século também tinham essa estrutura. O reverendo João Paulo Tomás de Aquino, que estará com vocês aqui amanhã, domingo, domingo, tem um estudo que eu recomendo para vocês. Você encontra esse estudo no YouTube. O estudo chama Lendo Cartas como Cartas, e lá ele vai afirmar que do período do terceiro século antes de Cristo até o terceiro século depois de Cristo, as cartas eram escritas no mesmo modelo que nós temos as cartas do Novo Testamento. Então, os escritores do Novo Testamento, eles não inventaram o gênero carta. Talvez os evangelhos tenham uma distinção nesse sentido, como vimos ontem, mas as cartas não, elas foram redigidas imitando o padrão do seu tempo. Exatamente como você, ao produzir um e-mail ou uma carta, você segue mais ou menos, ou em linhas gerais, o padrão de uma carta. Se você vai escrever uma carta um e-mail comercial, certamente você tem uma formalidade toda, que é uma formalidade padrão da nossa cultura, então você escreve obedecendo aquilo. Se você vai escrever um e-mail para uma pessoa próxima, você também tem uma forma de fazer isso, um modo muito mais informal, mas seja num caso ou no outro, você obedece um padrão. Então os escritores do Novo Testamento, quando foram redigir cartas, eles obedeceram a mesma estrutura do padrão de comunicação, de correspondência do seu tempo. Obviamente que nós estamos falando de estrutura e não de conteúdo. O conteúdo é totalmente distinto. As cartas têm essa estrutura geral: nome do escritor, nome do endereçado,
Saudação, por exemplo, endereçado à igreja de Deus que está em Corinto. Saudação, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Uma oração, um desejo, uma ações de graças, ou algo parecido. Eu dou graças ao meu Deus a vosso respeito, porque recebo notícias de vocês, ou alguma coisa nesse sentido. O corpo da carta, que é o seu conteúdo principal, que compreende a maior parte então do texto, e uma saudação final e despedida, com ações de graças. A graça do Senhor Jesus seja convosco, por exemplo. Essa é uma estrutura padrão de carta. O Longman Draper, ele resume em três elementos. Ele afirma que são três os elementos principais de uma carta: a saber, saudação e com seus elementos, o corpo da carta e o cumprimento final, e doxologia. Doxologia é uma forma litúrgica de louvor a Deus, então uma exaltação a Deus, um louvor a Deus. Irmãos, por que nós entendermos a estrutura de uma carta? Porque se a pergunta honesta que deve ser feita, ou talvez possa ser feita, é: toda a carta é palavra de Deus, de modo que não há nenhuma porção de uma carta específica que tenha mais valor como palavra de Deus do que outra. Isso é uma verdade. Pelo menos se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, e não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Então, desde uma saudação inicial até um cumprimento final, tudo isso é palavra de Deus. Por que então nós desmembrarmos, entendermos uma estrutura de uma carta, e por que então nós separarmos esses elementos? Qual é o propósito disso? Porque embora tudo seja a palavra de Deus, inerrante e infalível, de valor autoritativo para nós, é próprio da maneira de escrever dos autores bíblicos dar ênfase no assunto em si que ele quer tratar no corpo da carta, como nós fazemos nos nossos dias. Antes de nós começarmos a tratar de um assunto numa comunicação que fazemos, seja de maneira formal ou informal, nós temos algum tipo de introdução e normalmente nós temos uma conclusão. Exatamente são assim com as cartas. Então é no corpo da carta que o ensino central se encontra. Todavia, isso não deve para mim e para você tirar o valor como palavra de Deus da introdução ou da conclusão de uma carta. Por exemplo, quando você se depara com graça e paz do apóstolo Paulo, boa parte das suas cartas, esta introdução, esta saudação inicial tem um profundo valor teológico. Porque para Paulo, para o apóstolo Paulo, a teologia da graça e da paz é bastante significativa o tempo todo. Ele reconhece por meio desta expressão que, primeiro, é graça porque nós de fato desfrutamos de graça de Deus. Deus graciosamente veio ao nosso encontro e nos alcançou por Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. Deus graciosamente veio ao nosso encontro, graciosamente nos deu o Redentor, cumpriu a sua promessa de redenção. Graciosamente agora nós temos então comunhão com Deus, e como consequência da manifestação graciosa de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nos redimindo dos nossos pecados e nos chamando para Ele, então nós agora temos paz com Deus. Nós só temos paz por causa da graça. É por isso que é graça e paz e não paz e graça. Então, mesmo uma introdução inicial, ou então é bastante significativo, quando você olha, tem um valor muito significativo quando você olha para a sua carta aos 1 Coríntios e vê uma igreja bastante complicada, com bastante problema, uma igreja bastante cheia de conflitos e crises e desvios morais da palavra de Deus. Mas quando você lê a introdução dessa carta, nesta carta Paulo diz que aquela igreja é a igreja de Deus. Todos os problemas que eles enfrentam, eles são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mesmo com todos aqueles problemas enfrentados, ela continua sendo, e eles são irmãos amados. Então, eu só quero mostrar com isso que, embora nós precisamos, enquanto estudamos esse gênero, entender que ele tem uma estrutura própria, uma abertura com seus elementos, o corpo central de uma carta, o corpo central dessa carta, que é o assunto em si que aquele que escreveu a carta está tratando,
e essa carta tem uma conclusão final, que dá uma saudação final, uma oração, um pedido de oração, ou uma oração, uma doxologia, e uma saudação final, uma assinatura em alguns casos. Então esses elementos precisam ser percebidos por nós no texto, para que a gente então interprete o texto mais adequadamente. Um exemplo disso, bem rápido, é em relação a Romanos. J. Carson tem uma obra em parceria com dois outros autores da editora Vida, ou Vida Nova, Teologia, Introdução do Novo Testamento. E nessa introdução, esse livro é interessante porque, de modo bastante breve, ele apresenta a estrutura de todos os livros da Bíblia, de todos os livros do Novo Testamento, como ele é dividido, organizado, data, autor, local de publicação, contexto. Se você gosta de estudar um pouco mais a Escritura, e eu espero que goste, você necessariamente vai precisar em algum momento de material que te auxilie, para que você possa então descobrir quando essa carta foi escrita, porque às vezes na própria carta não está, você tem que recorrer ao livro de Atos. Às vezes você tem que trabalhar com suposições. Então Carson, por exemplo, nesta obra, Introdução ao Novo Testamento, ele trabalha com cada livro do Novo Testamento, mostrando a sua estrutura, a sua estrutura geral. E aí você lá mesmo já pode perceber o que é introdução, o que é corpo, e aí quando foi escrito, para quem foi escrito, qual era o contexto, etc. Eu recomendo essa obra também para vocês. Ele faz a seguinte divisão de Romanos. Não é a única e não é uma final, é uma proposta. Romanos 1, do 1 ao 17, saudação, indicação do autor, cumprimento das pessoas interessadas e o tema da carta em Romanos 1, 16 e 17. A partir do versículo 18, então, você tem o corpo da carta de Romanos até o capítulo 15, verso 13. Então, no final, você tem notas, algumas notas, pedido de oração do próprio apóstolo Paulo, saudação, recomendação, e aí uma doxologia final da carta nos últimos versos. Também, além da sua estrutura geral, uma carta apresenta, principalmente aqui as paulinas, apresentam três elementos interessantes, que nos ajudam a perceber o teor da sua carta. São elementos autobiográficos, primeiramente. Nas cartas você percebe muitas informações a respeito de Paulo e enfatiza bastante o seu relacionamento pessoal com a igreja. Aliás, para o apóstolo Paulo, em alguns momentos da sua caminhada como apóstolo de Cristo, como pastor da igreja, como responsável pela igreja, como missionário de uma igreja, para ele, em alguns momentos, defender a sua pessoa é defender o Evangelho. Deixe-me exemplificar isso para você. Quando você lê 1 Tessalonicenses, então você vê o apóstolo Paulo fazendo duas defesas na sua carta aos 1 Tessalonicenses, que é chamado de defesa da sua ausência e defesa da sua presença. Paulo pregou o Evangelho em Tessalônica, eu falei isso para vocês, então rapidamente foram perseguidos, Atos 17, você tem o contexto lá, e Paulo precisou ir embora rapidamente dali por conta de toda a perseguição. A igreja sofreu perseguição, um dos membros da igreja foi preso, aconteceu todo aquele transtorno, então rapidamente teve que ir embora, e por ter que ir embora muito rápido, aquela igreja muito jovem ficou sem um cuidado, um discipulado mais significativo, logo uma igreja frágil na fé, imatura ainda, irmãos novos na fé. Então Paulo muito preocupado, não podendo voltar, mas consegue enviar Timóteo, talvez não tivesse tanta evidência como Paulo tinha, ele consegue voltar, receber notícia daqueles irmãos. Então Paulo daí escreve a primeira carta, possivelmente já em Coríntios, onde ele terminou o percurso ali da sua segunda viagem naquele momento, depois de passar por Atenas e até chegar em Coríntios. Ele escreve uma carta, e ao escrever essa carta, então, ele faz uma defesa da sua pessoa em relação à sua ausência e à sua presença em Tessalônica. A sua presença, porque naquele contexto havia muitos charlatães, muitos falsos mestres, muitos filósofos que andavam perambulando, ensinando novas doutrinas para comer às custas das pessoas. Eram ambulantes e eles viviam de ilusões, chegavam sempre com novos ensinos. Então havia uma cultura dessa prática de viver às custas de ideias, às custas dos outros, propagando ideias, e as pessoas acolhiam as suas fantasias e tal. E Paulo é mais um com mais uma ideia, é mais uma pessoa, mais um missionário com mais uma ideia, a fé cristã.
E o que ele é acusado é que ele é acusado pelos inimigos do Evangelho, depois que ele vai embora, de ser exatamente como os outros, só ir atrás dos outros para buscar sustento próprio, para benefício próprio, enganando as pessoas. Então, quando você lê o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, você vê o apóstolo Paulo dizendo: eu fui até vocês, eu não tenho ambição, eu não bajulo vocês, eu não comi as custas de vocês, porque eu fui pregar o Evangelho para vocês. E quando, depois, no segundo momento da carta, ele vai fazer então a defesa da sua ausência. Olha, o meu desejo era estar entre vocês, o meu propósito era estar com vocês, mas Satanás nos barrou o caminho, ele diz isso. Então ele defende que o fato dele não estar ali entre aqueles irmãos não é porque ele não tinha interesse neles, mas porque ele estava impedido de alguma maneira. E por isso então ele envia Timóteo, escreve carta e demonstra o seu cuidado pastoral com aqueles irmãos. E quando você lê esta carta, parece que há uma grande ênfase no ministério do apóstolo Paulo, a pessoalidade de Paulo, como ele agiu no ministério, o coração dele para com aqueles irmãos, o amor mútuo entre eles e aqueles irmãos. Você percebe então um relacionamento muito estreito, mas com o único propósito: não o apóstolo Paulo se promover ou ficar se defendendo das acusações pessoais, mas para defender o Evangelho. Porque se o mensageiro do Evangelho ali fosse desprezado, certamente o próprio Evangelho poderia cair em descrédito naqueles irmãos tão novos na fé. Eu não estou discutindo aqui de uma perspectiva de soberania de Deus, eu estou dizendo daquele cuidado pastoral com o novo convertido. E aí a gente não pode anular nenhuma das duas esferas, porque um novo convertido não tem estrutura sólida, ele precisa mesmo ser acompanhado, ensinado, suas dúvidas tiradas. Aquele trabalho pastoral bastante pessoal, de discipulado que precisa. É nesse sentido só que eu estou falando. Não estou falando de perder salvação ou nada nesse sentido. Então ele defende a sua pessoa para defender o Evangelho. Então você vê muito isso mesmo nas cartas. Elas são pessoais. Esse é o meu ponto, concordando com o Longman terceiro. E quando você lê, você vê elementos autobiográficos presentes nessas cartas. Também você vê nessas cartas muitos elementos didáticos, ensinando as igrejas o que crer e como os cristãos deveriam agir para serem salvos ou para perseverarem na salvação, desfrutarem da salvação. Talvez seja até melhor nesses termos, para que eles vivessem como salvos. Quando você lê as cartas bíblicas, elas têm dois grandes grupos de informações. Primeiro, são os elementos didáticos. Desculpe, ambos os elementos didáticos, mas o primeiro tem um aspecto de muito mais informativo. Então Paulo, por exemplo, chega aos Efésios e ensina como foi que Deus os salvou, qual é a condição deles com Cristo. Eles já estão sentados nas regiões celestiais com Cristo. Então, ainda que isso não seja algo completo, mas eles já estão nesse status, é um status imutável, eles desfrutam disso. Então ele ensina todo o fundamento da igreja, quem é o corpo de Cristo, qual é o propósito de cada um dos irmãos no corpo de Cristo, dá informações à igreja. No segundo momento, então é prática. É o padrão moral do povo de Deus. Você vê isso em Efésios, você vê isso nos textos praticamente todos das cartas. Você vê um outro exemplo claro disso é Romanos, quando você lê os primeiros 11 capítulos de Romanos, um grande ensino doutrinário e depois a prática, mostrando algo bastante significativo para nós, que deve haver uma profunda relação entre o conhecimento teológico e a minha vida prática, lá no meu trabalho, lá na minha casa, no meu relacionamento com o meu cônjuge, na educação do meu filho, na maneira como eu trato meus pais, na maneira como eu dirijo no trânsito na rua, como eu faço os meus negócios. E deve haver uma profunda relação, porque senão alguma coisa muito mal compreendida em relação ao Evangelho está acontecendo no coração daqueles que separam essas duas coisas. Não é um chamado à mediocridade doutrinária, ou seja, a falta de conhecimento bíblico não é um chamado para isso. O povo de Deus precisa compreender e compreender a palavra de Deus, e nem é um chamado apenas, não é um chamado apenas para você só aprender teologia. Pelo contrário, é um chamado a essa conexão, e a Escritura Sagrada é bem estabelecida nesse sentido, livrando-nos inclusive de um erro contemporâneo, talvez não tão contemporâneo, de pensar que se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, se nós somos salvos, então nós podemos viver do jeito que quisermos, porque afinal nós somos salvos mesmo. A eleição é algo factual, nós não perdemos salvação, então não há nada que façamos que podemos
perder a salvação, então não tem problema do jeito que eu vivo na época da graça, não da lei. E aí, então as pessoas caminham por um caminho confuso, estranho, entendendo que foram chamados para serem cidadãos de uma nova pátria, pisando no chão deste mundo caído, como servos de Deus e vivendo como servos de Deus. Esses elementos estão presentes ali. E também os elementos apologéticos, ou seja, a defesa da fé contra as falsas religiões e filosofias não cristãs presentes no contexto. Todo lugar que o Evangelho chega, na Escritura Sagrada, chega o falso ensino. E há, pelo menos de maneira assim breve, dois grandes inimigos do Evangelho naquele contexto, que é o judaísmo, tentando associar a salvação de Cristo com as práticas judaicas, e filosofias pagãs mesmo. Por exemplo, Colossenses. Nós não sabemos ao certo qual é a heresia colossense, tanto é que esse é o nome, heresia colossense, seja o que ela for, talvez uma mistura, ninguém tem convicção do que exatamente é, ninguém teve condições ainda de perceber isso na sua totalidade, mas falsos ensinos que vêm à Igreja de Cristo para confundir a Igreja de Cristo. Então você vê bastante nas cartas essa defesa da fé contra os falsos ensinos, sejam eles das falsas religiões ou das falsas filosofias presentes. Então, ler as cartas e tentar perceber esses elementos te ajuda na compreensão da palavra de Deus. Também, irmãos, é bastante importante, quando você estiver lendo uma carta, lembrar-se daquilo que é necessário lembrar-se da totalidade da Escritura, de toda a abordagem que você faz da Escritura, como vimos no nosso primeiro estudo. Todo texto bíblico foi escrito num contexto. Deus não escreveu papéis avulsos e nem usou seu servo para fazê-lo. Toda a revelação da palavra de Deus, toda a revelação do plano da redenção ao longo do tempo se deu em contextos específicos, circunstâncias específicas, para pessoas específicas, de modo real. Talvez, como eu disse para vocês, um dos textos que possa mais se parecer com ditos avulsos são os provérbios, mas mesmo estes foram organizados, localizados, agrupados por tema, e você também não pode ficar sacando provérbio aqui e ali. Tome cuidado com isso, porque cada provérbio daquele, embora ele possa ter uma unidade em si, mas ele está do lado de outros, e tem se percebido nos estudos mais recentes de provérbios que não pode mesmo se isolar um provérbio, mas entender qual é o propósito e o conceito que aquele provérbio ensina à luz do seu contexto próximo dos outros provérbios, daquele grupo de provérbio, ou talvez até a totalidade do livro todo com as suas divisões. Então, mesmo os provérbios que são agrupamentos, mesmo eles não devem ser tratados de modo isolado. Eles têm um contexto, têm uma circunstância, e as cartas são assim. Elas têm uma natureza ocasional. Todas as cartas foram escritas tendo em vista alguma circunstância especial. Foram escritas predominantemente, irmãos, para os leitores, tentando tratar de problemas que cercaram a vida dos leitores. Então, normalmente, pense no caso de Tessalonicenses, que é um exemplo vivo para nós. Aquela igreja tinha uma necessidade, então Paulo escreve àquela igreja. Depois que ele escreve a primeira carta àquela igreja, algumas dúvidas ficam com aqueles irmãos ainda, então rapidamente ele escreve a segunda carta. Os estudiosos têm crido que 1 e 2 Tessalonicenses tem um espaço de 1 ano, quando muito. Talvez menos ainda, talvez Paulo escreveu as duas cartas de Coríntios, porque quando ele escreve a primeira carta, algumas dúvidas em relação ao fim dos tempos, dúvidas escatológicas do fim dos tempos, ficam no coração daqueles irmãos. Então ele rapidamente escreve uma segunda carta para sanar algumas dúvidas deles. Ou seja, as cartas têm um propósito. Outro exemplo disso, bem clássico, é 1 Coríntios. Aquela igreja estava enfrentando um problema. Ao que parece, uma comitiva sai de Coríntios, ou envia alguém de Coríntios para informar Paulo do que eles estavam passando, dando relatório para Paulo, ou escreve uma carta, ou envia a um mensageiro. Então Paulo, ou as duas coisas talvez, alguém leva uma carta e dá alguns relatórios pessoais. Então Paulo agora escreve uma carta em resposta ao relatório daqueles irmãos e diz: quanto ao que escrevestes,
Não é bom que o homem esteja só, então assim. Não é bom que o homem se case. Ele dá a resposta a isso. Eu tenho ouvido da casa de Chloe que tinha algumas coisas, alguns problemas entre vocês, então ele dá uma instrução, respondendo às circunstâncias, sobretudo dos leitores. Talvez uma carta que fuja, em alguma medida, a este caminho, seja a carta de Paulo aos Romanos, que talvez tenha muito mais com o apóstolo. Ele está preocupado com a igreja, mas também tem bastante a ver com ele. Ele tinha um propósito de conhecer aquela igreja que ele não conhecia, mas tinha um propósito missionário de aquela igreja ser um instrumento de Deus na vida do envio missionário dele. Então ele escreve aquela carta. Então a circunstância é muito mais do apóstolo do que dos leitores. O Gordon Fee nos alerta: a natureza ocasional das cartas devem ser levadas a sério. A natureza ocasional deve ser levada a sério. Então não leia uma carta sem perguntar qual era a situação desses irmãos nesse momento. Você pode até entender a palavra de Deus, não estou dizendo que você não vai, mas você certamente perderá todo o pano de fundo, todo o contexto, todo o propósito que fez ser necessária a escrita daquela carta. Então você perde qual é o propósito da escrita daquela carta. Talvez com isso em mente, da breve abordagem de Tessalonicenses, você já consegue perceber isso. Ler Tessalonicenses, considerando esse contexto registrado lá em Atos 17, te ajuda em muito a entender o porquê que Paulo escreveu como escreveu. Por que ele disse para aqueles irmãos que ele queria visitá-los, mas Satanás havia barrado o caminho dele. Como eu disse, para mostrar para a igreja que não é porque ele não queria estar com eles, mas porque ele realmente não teve condições. A ação do inimigo do Evangelho estava presente no meio daqueles irmãos, inclusive do apóstolo. O maior problema, pois a maior parte dos problemas que enfrentamos em interpretar essas cartas consiste em termos acesso somente, irmãos, à resposta do autor e não às perguntas dos leitores. Isso é um desafio mesmo. Quando nós nos deparamos com as cartas, nós não temos muito acesso àquilo que chegou de informação aos escritores bíblicos que provocou a carta, ou ao que estava, em relação ao que estava acontecendo exatamente naquela igreja que recebeu a carta. Nós temos a carta. Reverendo Augusto Nicodemos, vou atribuir isso a ele, porque foi a primeira vez que eu ouvi dele, fazendo uma comparação em relação a isso. Nós temos a metade da comunicação. Ele usa o seguinte exemplo para deixar isso claro, em especial se referindo a 1 Coríntios. Ele diz: é como se você estivesse do lado de uma pessoa que está falando ao telefone. Você só ouve metade da conversa. Você não sabe o que a outra pessoa está dizendo. Você só vê as respostas. Você às vezes vê, no caso do telefonema, você vê a pergunta, mas não vê a resposta. Ou vê a resposta, mas não vê a pergunta. Então você pode até deduzir qual é o assunto, mas certamente você não terá condições de afirmar tantas coisas, porque você só está ouvindo metade da conversa. Então o reverendo Augusto Nicodemos, à luz dessa analogia, afirma que as cartas bíblicas são assim. Nós temos dificuldade de saber exatamente o que estava acontecendo. 1 Coríntios é um exemplo bastante intenso disso. O que fazer, então, para nós conseguirmos amenizar isso? É possível, existem alguns passos que nós podemos trilhar, que nos ajudarão nesse sentido. Mas antes disso, é importante também entendermos que, devido à natureza ocasional de uma carta, é importante considerá-la não como um tratado teológico. Às vezes nós fazemos isso e erramos bastante quando vamos à Escritura como se ela fosse um tratado teológico. E aí a gente lê determinado texto bíblico que trata de um assunto teológico isolado, esquecendo do restante da palavra de Deus, e chegamos a algumas conclusões precipitadas sobre algum assunto. Um exemplo clássico disso, fora da cristandade fiel, é em relação à salvação pelas obras do livro de Tiago. E no contexto liberal, mais propriamente, da contradição que eles encontram entre salvação pela graça em Romanos de Paulo, ou Gálatas, e salvação pelas obras em Tiago. As escrituras, em especial aqui as cartas, não foram escritas como livros de teologia, especificamente teologia sistemática. O propósito dos escritores não era tratar exaustivamente de um assunto.
Quando você pega um livro de teologia sistemática, seja ele de quem for, a estrutura desse livro é pegar um assunto bíblico, soberania de Deus, por exemplo. Então ele vai olhar toda a palavra de Deus, fazer um estudo exaustivo de toda a palavra de Deus e chegar à conclusão do que significa soberania de Deus à luz da Bíblia. Então ele traz todo um arrazoado e chega a algumas conclusões por causa da revelação da palavra de Deus. Ou outro assunto qualquer. Os escritores bíblicos não tinham esse propósito em mente. Porque os escritores bíblicos, especificamente nas cartas, eles tinham um problema para tratar. Em relação àquilo que a palavra de Deus afirmava, porque os escritores bíblicos, eles são intérpretes da palavra de Deus, não há nesse sentido total novidade também. Eles são grandes intérpretes do Antigo Testamento, ou dos ensinos de Jesus, pensando nos apóstolos que caminharam com o Senhor, seja do conteúdo revelado, do conhecimento de Jesus Cristo que eles tiveram acesso enquanto estavam entre eles. O fato é que eles lidam com um problema, uma igreja dividida, Coríntios. Então ele traz algumas verdades da palavra de Deus que tem o propósito de responder e modificar aquela situação. Mas eles não estão preocupados em fazer todo um tratado teológico sobre a igreja de Cristo, sobre eclesiologia. Como funciona a igreja de Cristo na sua totalidade, porque seria um tratado imenso. E às vezes, quando nós vamos à Escritura, nós vamos para a Escritura com essa perspectiva. Nós temos uma ideia de que todas as respostas às nossas perguntas estão na palavra de Deus, o que é verdade. Agora, de que modo todas as respostas às nossas perguntas estão na palavra de Deus, é uma outra questão. Porque há momentos que primeiramente nossas respostas precisam experimentar uma parcialidade. A Bíblia não é uma revelação exaustiva de Deus e nem do propósito de Deus na história. É uma revelação do que Deus quis revelar de si mesmo e da história. Eu creio que isso seja tranquilo para vocês e precisa ser tranquilo. Por isso eu vou repetir. A Escritura Sagrada não é uma revelação exaustiva a respeito de Deus. Não revela tudo quem Deus é. E nem revela tudo o que é o mundo, tudo o que é a criação e nem tudo o que é o propósito redentor de Deus. Deixa-me perguntar para você para ver se isso está claro. Você sabe exatamente como é que vai ser a volta de Jesus? Não sabe. Até a vinda mesmo, a encarnação do Senhor Jesus, os profetas do Antigo Testamento sabiam com minúcias como seria? Não. Porque a revelação é conforme o propósito de Deus para o fortalecimento, a fé, a edificação da igreja, a confiança da igreja no Redentor Jesus Cristo. Então, as epístolas estão neste caminho, elas são teologia de tarefa, ou seja, o ensino da palavra de Deus como um todo está presente na epístola para resolver problemas ocasionados predominantemente pela igreja, pelas necessidades da igreja. Eu creio que esteja tudo bem isso para vocês. Sim? É como o senhor falou, quase todas as cartas elas estão dirigidas para as igrejas para tratar de problemas. Quando está em Atos, talvez, os primeiros cristãos tinham interesse de que os povos ao seu redor conhecessem, né? Então, houve cartas assim para conhecimento, para transmitir o que tinha acontecido nesses últimos tempos. Ok. Romanos, por exemplo. Romanos é um tipo de tratado teológico. É talvez o que mais se aproxima a um tratado teológico, mas ainda assim não é no sentido estrito do termo. Então realmente, talvez Romanos seja o que mais se aproxima disso, mas também não é, porque é uma carta pessoal dirigida a uma igreja específica para tratar de questões específicas. Ela foi a primeira carta? Não foi. Provavelmente Gálatas, talvez, Tiago. Vai depender da perspectiva do historiador, mas não, longe disso. Depois você pode olhar no material, tem lá as datas de todas as cartas, possíveis datas, né? Então, realmente, o que é importante você assumir é que as cartas não são tratados teológicos. Isso te ajuda em um segundo aspecto.
As cartas não são escritas para responder às suas perguntas. Não foram escritas para tratar de maneira primária dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas questões. Foram escritas para sanar as questões que envolviam os escritores bíblicos. Tem algumas pessoas aqui que me parece que é o primeiro dia que está aqui conosco, por alguma razão, e eu tenho dito nos outros dias todos, que eu confesso que a Bíblia é a palavra inerrante e infalível de Deus. Então tudo que eu digo não compromete a Bíblia como palavra de Deus, vírgula por vírgula, como nós temos acesso a ela exatamente. Mas isso não anula o fato de que quando uma carta bíblica foi escrita, ela foi escrita para tratar problemas de um grupo específico. É verdade que existem algumas cartas consideradas cartas circulares, mas a maioria das cartas bíblicas foram escritas por um missionário, pastor específico, o apóstolo, para uma igreja específica, tratando daquele problema específico. É verdade que, por implicação, aquele ensino se aplicava às outras igrejas e, sobretudo, por ser palavra de Deus, se aplica às nossas vidas. Mas antes de aplicar às nossas vidas, eu preciso entender como foi aplicada a vida daquela igreja, para que eu perceba, olha, o problema que essa igreja vivia confere com o problema que eu vivo. Então eu posso pegar este princípio da palavra de Deus e aplicar ao meu contexto. O que eu não posso fazer é ler as cartas do Novo Testamento, como se elas fossem escritas prioritariamente para mim. Não foram. Foram escritas para as igrejas específicas. É verdade, ela é a palavra de Deus, é claro que é. E ela é a palavra de Deus para mim, não é este o ponto. O ponto é que eu não posso anular a natureza ocasional de uma carta. Eu não entendo, porque talvez eu entenda, mas me admira bastante. E nós conversamos aqui sobre os gêneros, e o que me assusta não seria bem o termo, mas o que eu fico admirado é que quando a gente vai assistir um filme, nós não temos crise em sentar no nosso sofá ou numa sala de cinema e entender que o gênero daquele filme é fantasia. Então a gente não questiona porque cachorro fala, porque robô voa, ou robô tem sentimento, etc. O homem voa, coisas desse gênero. Ou quando a gente vai assistir um filme de drama, estritamente falando, a gente sabe que ele trata bastante da realidade. Nós sabemos diferir esses tipos de gênero. Por exemplo, nenhuma pessoa em boa consciência vai ficar questionando porque o cristão C.S. Lewis usou um fauno, que é um elemento da mitologia grega, na sua obra, se ele é um cristão usando mitologia pagã. Ninguém questiona. Por quê? Porque é uma obra de fantasia. Há um ensino ali, mas os elementos são elementos da própria fantasia. Nesse mesmo sentido, quando nós vamos para a palavra de Deus, parece que há uma dificuldade maior de nos assentarmos no sofá e deixar que o gênero funcione ou fale exatamente como ele é. Como eu disse, o reverendo João Paulo tem esse material, que é um estudo, principalmente na sua primeira hora desse estudo, na primeira parte. Eu recomendo como material adicional para vocês, lendo cartas como cartas, principalmente a primeira parte desse estudo. Ele vai se gastar mostrando exatamente isso, todas essas coisas. Eu tive acesso a esse material depois que eu preparei o meu, mas é um material muito significativo. Vale a pena vocês acessarem o YouTube lá e procurar esse material, que ele vai mostrar muitas coisas nessa direção para vocês. Nós precisamos sentar no sofá, abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus conforme o seu gênero, assim como nós fazemos com o filme. No caso das cartas, elas são palavra de Deus para nós, mas nós precisamos lê-las como cartas. Sendo cartas, elas foram escritas por uma pessoa específica, num contexto específico, para responder uma situação específica para um grupo específico de pessoas. Depois que eu entendo isso, então eu aplico ela ao meu coração, entendendo qual foi o efeito e o sentido dela lá naquele contexto. Se eu pulo essa etapa, certamente eu corro o risco de tomar a palavra de Deus para mim de maneira equivocada e chegar a conclusões bastante equivocadas lendo o texto da palavra de Deus, porque eu estou ignorando a maneira como o próprio sábio e santo Deus escolheu para revelar a sua vontade aos seus servos. Sim. Em relação a isso, nos últimos 3 semestres, nós estudamos Gálatas, Efésios, 1 Timóteo e Tito, todas as cartas, né?
E a compreensão do contexto e do problema dessas igrejas, ou o problema que Timóteo enfrentava dentro da igreja de Éfeso, isso fez toda a diferença para o entendimento da carta, como você estava falando. Que conhecendo, a gente entende, por que Paulo falou isso? E às vezes até algumas coisas que Paulo falou e que nós não podíamos simplesmente aplicar para a gente, de primeira mão, porque era para aquela igreja, para o problema que eles tinham. Como um exemplo, os cabelos frisados das mulheres, que não usam joias, tal. Algumas pessoas levam isso ao pé da letra, mas não conhecem o problema que eles tinham lá. Das mulheres muito ricas e querendo se gabar para cima das outras. Então, acho que esse tipo de entendimento fez toda a diferença no nosso estudo nos últimos 3 semestres. Você pode até ficar mais tranquilo, porque eu vi você repetindo bastante isso. Eu acho que isso é uma coisa que, no exemplo, no que a gente viveu, a gente conseguiu compreender. Ok, irmãos, então a gente teve o nosso curso aqui e numa outra oportunidade a gente se reúne, ok? Não, só esse ponto, Marcos, desculpa. Uma pausa então. Desculpa. Vamos fazer uma pausa, a gente continua depois. Verdadeiramente, deu os nossos primeiros 45 minutos, a gente volta e essa parte final fica aí pela brincadeira, tá bem? A gente volta e vê então como nós podemos ler então uma epístola. Vamos olhar alguns aspectos mais propriamente e como aplicar e compreender isso de modo, tá bem? Alguma dúvida, alguma outra